Olá pessoal, tudo bom? Vamos prosseguir então com o nosso tour virtual pelo Egito, já chegando aí aos últimos vídeos, as últimas visitas. Então vamos aproveitar bem que já estamos chegando ao fim. No último vídeo nós vimos e visitamos o Museu do Cairo. O Museu do Cairo que fica em frente à Praça Tahrir, a Tahrir Square, essa praça que ficou bem conhecida na época da Primavera Árabe. Talvez vocês se lembrem dessa praça. E o Museu do Cairo é hoje o mais importante museu do Egito. Ele conta aí com mais de 120 mil utensílios, relíquias do Egito Antigo, mas nem todas estão expostas. Dentro do museu a gente conta com algumas salas bem importantes, que são as salas mais visitadas do museu, principalmente a sala do faraó Tutankhamon, onde está a sua máscara mortuária de ouro maciço. Temos também o Salão das Múmias, o Salão de Amarna e todo em volta aí do museu, que conta com a parte térrea e o primeiro andar. Você tem várias relíquias expostas de vários períodos, né? É um lugar bem importante para você finalizar a sua conexão de quando você vai nos templos. E agora, falando inclusive em Tutankhamon, em Salão de Amarna, vamos para a próxima parada. A próxima parada, então, vai ser na cidade de Tel Amarna, que é a cidade de Akhenaton, um lugar histórico que deixou assim marcas no passado e histórias que se contam até os dias de hoje. Então, o faraó Akhenaton nem sempre teve esse nome. O nome dele, na verdade, desde quando ele nasceu, era Amenhotep IV. Na época do Egito Antigo, o nome do faraó era totalmente ligado ao seu governo e ligado à religião que eles cultuavam. Então, por isso que todos os nomes dos faraós têm alguma ligação, têm algum significado relacionado à religião que ele cultuava. Então, quando esse faraó nasceu, o nome dele era Amenhotep IV, devido a ser sucessor do seu pai, que cultuava na época o deus Amon. Lembra que eu falei do deus Amon lá no templo de Karnak? Então, mas aí esse faraó mudou então de nome para Akhenaton, porque ele passou a cultuar um outro deus, o deus Aton. E esse faraó, ele fez história ao fundar uma nova religião. Uma religião que, por sua vez, tinha um único Deus, o Deus Aton, né? Denominado por ele de Aton. Esse Deus que se manifestava, conforme a descrição, ele tinha manifestação através dos raios solares. Então, muitas das representações artísticas da época de Amarna, o que se fazia referência a Amarna, mostra então o disco solar com seus raios solares e em cada raio uma mãozinha. Depois eu vou colocar para vocês uma foto para vocês verem como era. Mas isso tudo que era para indicar a manifestação então do deus Aton. E por isso mesmo, na época os templos não tinham teto. Eles tinham apenas as paredes, né? As delimitações do templo pelas paredes, mas
devido a essa manifestação do deus Aton, não tinha teto. E também pela característica do deus Aton de ser um deus único, ele não tinha outras estátuas de outros deuses, né? Porque só existia um único deus. Então o faraó Akhenaton fundou aí essa nova religião, onde só poderia ser adorado um único deus, que seria o deus Aton. Mas aí o que aconteceu? Como Akhenaton ele tinha nascido em meio à religião de Amon, do deus Amon, quando ele levou a coroa, né, ele foi coroado, ele então decidiu fazer essa nova religião, mas começou a ter alguns conflitos em Tebas ali, em Mênfis, por causa dessa religião, porque ia de contra, né? Ele realmente fundou uma nova religião, e essa nova religião entrava em conflito com a religião antiga. Então foi aí que ele fundou a nova capital, que seria o lugar de adoração ao deus Aton, seria o lugar de adoração do único deus, o deus de Aton. E por isso ele se mudou então com uma população, né? Uma pequena população, eles migraram então para esse local, para um local que geograficamente é o centro do Egito, é o meio do Egito, e ele deu ao nome aí de Tel Amarna, ou cidade de Amarna. Então essa nova capital de Amarna, ela foi fundada aí pelo faraó Akhenaton por volta da 18ª dinastia, em 1380 a.C., aproximadamente, é o que relatam aí os historiadores. Ele fica ali, essa cidade, ela fica ali na margem oriental do rio Nilo, bem no meio mesmo do Egito, geograficamente falando, e ele se encontra onde hoje se chama a província de El-Minya. Na época se chamava Tel Amarna, por isso que você fala também da arte amarniana, né? Era por causa daquela época. Hoje o nome da província se chama El-Minya. Ela fica a mais de 300 quilômetros do Cairo, é um pouquinho longe, e a gente foi para lá de ônibus, acordamos bem cedo, fomos para lá de ônibus, foi uma viagem assim um pouco cansativa. Por ser um local longe, a gente foi com seguranças, né, do Egito, foram na frente do nosso ônibus para que a nossa viagem corresse tranquilamente, mas isso também é normal lá, eles sempre estão zelando aí pela segurança dos turistas. E quando a gente chegou lá, foi assim bem interessante ver, porque a cidade ela fica assim bem em torno, ela fica ao longo do rio Nilo. Então é interessante ver no início da cidade que de um lado você tem aí de novo essa divisão, né? De um lado é só areia, só as montanhas, e do outro lado um lugar bem fértil, cheio de verde, o rio Nilo, e grandes paisagens, grandes plantações, gado, bem bonito. Então, o que a gente fez lá? Lá é uma cidade mesmo, né? Bem grande. Então, a gente visitou o templo, que seria o grande templo de Akhenaton, e o pequeno templo de Akhenaton. Como o deus Aton de Akhenaton, ele tinha a característica então de ser a emanação do próprio sol, o templo não tinha teto, não tinha muitas estatuetas dentro. Então, hoje em dia, não se encontra basicamente nada do que sobrou do templo, né? O que você tem do templo são as fundações no chão, você consegue ver a demarcação do templo ali no chão, e tem uma coluna e meia em formato de papiro.
algumas das colunas ali do templo também foram retiradas para a construção de outros lugares, né? Então ali você só tem um pilar inteiro, uma epístola inteira em formato de papiro e uma outra que está cortada ao meio. O que aconteceu? Na época que Akhenaton fundou essa nova religião, logicamente com o conflito que houve, ele teve que sair, né, de Tebas, e ele foi para esse novo local onde ele fundou a sua nova cidade. Mas quando ele misteriosamente faleceu e não deixou ninguém para prosseguir com o seu legado, então quando voltou ao culto do deus Amon, todos os outros faraós que vieram em seguida, né, destruíram completamente aí todo o complexo de Amarna. Então você teve bastante violações do túmulo, dos templos, de todas as construções ligadas ao faraó Akhenaton ou ao que remetia ao deus Aton, justamente porque eles queriam mesmo apagar o nome dele, apagar essa parte da história, né? Mas não conseguiram, ainda bem. Fomos também a um lugar que foi, de acordo com o que eles contam, foi destinado à rainha Nefertiti, e também, igual ao grande templo de Akhenaton, só tem as fundações e poucas paredes, tanto que o templo não está aberto, né? Você não pode entrar lá para percorrer entre os corredores. A gente viu de longe esse templo. Depois disso, depois desse templo, a gente foi até um túmulo que fica no topo de uma montanha. E, nossa, esse túmulo foi bem complicado, porque estava assim muito calor. O túmulo ele fica no meio do deserto e em cima de uma montanha enorme. Então tem uma escadaria de vários lances, num calor, no sol do meio-dia que estava realmente castigando. Então quando a gente chegou lá em cima, a gente não ficou muito tempo, a gente só visitou, é um túmulo pequeno e a gente já desceu, mas foi bem cansativo esse lugar, devido ao calor e tudo mais. Mas antes de subir, a gente teve uma parada numa casa típica, fizemos ali uma refeição com a comida típica deles, que foi bem gostoso. Aí a gente se abasteceu, entrou mais um segurança dentro do nosso ônibus e ele nos acompanhou até esse túmulo. O que é interessante nesse túmulo é que do alto dele, do alto da montanha, é realmente bem alto, e lá do alto você consegue ver assim, nossa, quilômetros e quilômetros de distância. A visão assim é bem ampla lá de cima. Nem dá para acreditar que aquilo ali era um túmulo, né? E ali aquela visão me lembra muito de quando eu subi lá no complexo da mesquita de Mohammed Ali, que também fica no alto e você vê de longe assim o horizonte. Então é bem alto, é tão alto quanto, me parece, né? Talvez, Amarna, esse túmulo seja mais alto ainda, que realmente a vista assim você perdia de vista porque tinha uma poeira, uma névoa de areia no ar que você não conseguia nem ver o horizonte direito, mas dava para ver quilômetros e quilômetros de distância. Esse túmulo ele não está muito bem preservado. Os poucos desenhos que restaram lá dentro estão assim bem desgastados. É como se ocorreu algum vandalismo ali, que tenha tirado ou tenha como se fosse picotado, né, os desenhos. E eles falam que realmente na época que o faraó faleceu, a ideia era realmente apagar ele da memória da história do Egito. Então eles tentaram realmente acabar com todas as relações, com todas as inscrições e tudo mais que tinha
relação com Atom. Mas ainda assim dá para ver algumas coisas, dá para você reconhecer a arte de Amarna, né? Saímos dali então e fomos também visitar os marcos da cidade. Então, na época do faraó, ele mandou colocar alguns marcos que delimitavam a cidade de Amarna, porque de acordo com os historiadores, é como se a cidade inteira fosse um templo, né? Tinha um local específico onde fazer o culto ao deus Atom, mas a cidade inteira era considerada como se fosse um templo. Então ele foi colocado, ele ordenou colocar várias estelas ao redor da cidade para delimitar esse templo. Então a gente foi visitar aí, que fica no meio do deserto também. Fomos de ônibus e a gente visitou também esse lugar que é bem interessante, que são algumas inscrições, né? Uma estela no chão e algumas inscrições assim na parede, na rocha, né? Talhada na rocha mesmo. É bem legal de ver. Então essa cidade, né, chamada Tela Amarna ou cidade de Atom, ou alguns falam cidade de Akhenaton, alguns também chamam de somente Amarna. O nome Akhenaton, né, significava horizonte de Atom. Então esse era o significado da cidade. Ele fazia referência aí ao deus Atom. E é bem interessante porque quando a gente foi no túmulo, que a gente viu de longe assim, a gente viu o horizonte, tem um pouco realmente a ver com o nome, né? Horizonte de Atom, horizonte do Sol, né? Do Sol, porque a representação do deus Atom era sempre o Sol, também com as características dos raios e das mãozinhas na ponta desses raios, né? Isso era uma característica para representar o deus Atom e era inconfundível. Onde você via esse tipo de inscrição, você sabia que se tratava ali do deus Atom. Depois nós ainda visitamos um outro túmulo, né? Que fica aí mais perto dessas estelas, da fronteira, digamos aí, da cidade de Akhenaton. E esse túmulo também foi bem interessante, né? Eu achei bem legal. Ele não estava tão também preservado, porque falaram que ele já foi coberto por enchentes. Ele é um pouco mais para baixo, a gente desceu assim uma escada, ele fica, acredito eu, que é um nível abaixo ali da terra em si, né? Da onde a gente estava, do chão. E é interessante lá dentro que tinha um poço lá, né? Um poço profundo assim, que a gente passou por cima de uma ponte para conseguir entrar lá dentro no túmulo. E esse poço eles falaram que provavelmente ele foi construído para servir de armadilha, como se fosse uma armadilha. Então você tem a suposição, né? Você tem a hipótese que esse poço pode ter sido usado para colocar, por exemplo, água e deixar crocodilo ali, ou deixar algum outro animal ali. Tem outras hipóteses de você colocar estacas, né? Estacas assim voltadas para cima, para quem passasse por ali, tentasse invadir o túmulo e não soubesse desse poço, caísse ali dentro. Então, talvez daí venha as várias lendas falando sobre as maldições as maldições dos faraós. Talvez seja por isso, por causa dessas armadilhas que eram feitas para que você não entrasse no túmulo, né? Para proteção aí do túmulo. Então, nesse local, na cidade de Tela Amarna, foi um pouco cansativo, porque a gente fez aí
um tour praticamente pela cidade de Tel Amarna, em Armênia. Então a gente chegou, a gente tomou ali, fez um lanchinho, tomou um chá. Eu ganhei uma pedra do morro lá de alabastro e depois a gente foi lá para o túmulo em cima do morro. Depois a gente visitou o grande templo de Akhenaton, o pequeno templo de Akhenaton, o templo também que contam os historiadores que foi dedicado a Nefertiti. Depois a gente foi visitar as estelas, que uma das estelas que sobraram, né, que fazem referência aí ao limite da cidade de Amarna, que também é como se fosse o limite do próprio templo de Akhenaton, dedicado ao deus Aton. Depois fomos a um outro túmulo, um pouco abaixo ali da superfície, do nível da superfície, que foi bem interessante também. E foi bem cansativo, foi uma viagem bem cansativa. A gente não dormiu lá em Armênia, a gente fez todo esse tour, levamos aí um dia inteiro e depois já voltamos, já saímos para um outro destino. Mas espero que vocês tenham gostado. Akhenaton, apesar de ter tido um grande conflito com Amon e depois eles tentaram aí apagar ele da história, eles não conseguiram, deixaram bastantes vestígios e ele foi muito importante para a história, para mostrar aí toda essa nova religião que ele fundou, mostrar a nova característica do deus Aton, e ele deu uma guinada aí total na época. O que dizem os historiadores é que ele morreu de forma misteriosa, você não tem nenhum registro de como que Akhenaton morreu, e algumas suposições é que a rainha Nefertiti também tenha falecido também de forma misteriosa, e eles deixaram, eles tinham na verdade acho que algumas filhas, né? Mas também me parece que as filhas não sobreviveram, também foram mortas, morreram. E tem alguns registros de quando foram encontrar a tumba de Tutankhamon. Lembram de Tutankhamon que eu falei para vocês? Quando encontraram a tumba de Tutankhamon e foram investigar sobre quem era esse faraó menino, descobriram ali que tem duas suposições, né? Você supostamente tem o faraó Tutankhamon como sendo filho de Akhenaton com uma outra esposa, com uma segunda esposa, ou talvez ele fosse o meio-irmão de Akhenaton. Então conta ali os historiadores que quando faleceu então Akhenaton, Tutankhamon ele tinha alguns poucos anos de idade, ele era uma criança, então ele voltou para Tebas e lá, devido talvez à pressão, tudo isso são hipóteses, né? E a gente não sabe ao certo, não tem registros dizendo ao certo o que ocorreu, mas conta aí pelas hipóteses, pelas suposições de que devido à pressão que ele sofreu do deus Amon, dos sacerdotes e tudo mais, ele acabou deixando então a religião do pai e voltou então com a religião de Amon. Então ascendeu novamente a religião de Amon e ele foi preparado aí para ser faraó, cultuando o deus Amon. Então vocês lembram que eu falei para vocês lá, a relação quando a gente foi visitar o Vale dos Reis, que eu falei sobre a tumba de Tutankhamon? Tutankhamon, na verdade, o nome dele era Tutankhaton. Por quê? Porque ele tinha um nome relacionado com o deus Aton, de Akhenaton. E aí, quando ele então deixou a religião do pai e voltou para Tebas e começou novamente o culto a Amon, ele então trocou o nome dele
para Tutankhamon. São vários nomes, é tudo muito confuso, mas é bem interessante quando você começa a pesquisar e você vê o quanto tem de ligação, todas as coisas aí, todos os destinos, tudo é muito interligado. Elmina é um lugar bem interessante de se conhecer, pelo que eu percebi, não é um lugar assim tão tradicional, talvez por ser muito longe, e eles falam que é um lugar perigoso de ir, por mais que a gente vá com segurança e deu tudo certo, foi tudo muito tranquilo, mas é um lugar um pouquinho da rota normal, turística, né, do Egito. Mas é bem interessante para conhecer toda a história aí, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, ficaram com alguma dúvida, podem perguntar, que eu farei o possível para responder para vocês. Então, vamos continuar nosso tour virtual pelo Egito. Vamos aproveitar aí nossas últimas paradas. Então, vamos embora. Yala, yala!